Alô, alô, boa tarde, boa tarde. Eu continuo com o zinabre aqui na garganta. Tem que jogar um desgrimpante, hein? Donos da bola no ar a partir de agora, fechando a primeira semana do ano. E o Thiago Neves tá aí, mas se joga. Isso é bom. Porque quando é muito bom, é bom. Quando é mais ou menos, é bom. Ele é bom. Vamos falar disso também. Ó, hoje um repórter da Bradesco Esportes de São Paulo falou de um possível interesse do Sevilha pelo Prato. O Ganso entraria no negócio, aliás. A imprensa hoje da Espanha deitando falação para cima do Ganso. A gente fala de tudo isso aqui nos Donos da Bola, Conte Mais que está aqui. Mas antes eu tenho um recado para você. Atenção. Compra um carro, aí pega o carnê, naquele momento que você está em casa, triste, olha, fala, nossa, estou pagando 2. Não pode. Entrou no cheque especial, está gastando muito com os altos juros, devendo no cartão de crédito. Nossa, os juros são exorbitantes. Não pode continuar assim. Mas como é que você vai resolver o problema? Entrando em contato nesses telefones que estão na sua tela. Você não pode esperar, senão eles não vão nunca saber do seu problema. Então, ligue agora, faça contato, chama no WhatsApp 99695-3077. Vamos fazer um recálculo da sua dívida. Você pode ter descontos de até 80% para quitar o seu financiamento. Você está esperando o quê? Vai ficar aí olhando para mim e falar, ai, nossa, não sei, a vida é muito ruim, está fazendo calor. Pega o WhatsApp, chama agora 99695-3077, porque nós vamos resolver o seu problema, ok? Vamos fazer um recálculo da sua dívida. Não deixe de ligar agora 99695-3077, rápido intervalo, 2 minutinhos só, é lá e cai e a gente já volta. Até já! Os Donos da Bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR. Da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Vem cá, você já sabe que na TIM é tudo diferente, né? Por isso, o Turbo 7 tem internet pra caramba pra navegar. E as mensagens de WhatsApp são à vontade. Tudo isso por incríveis R$9. Sério? Opa! Passa na banca e faz diferente. Faz Carrefour, faz na sua, você faz bem feito. Você tem direito, escolhe o que faz. Faz na sua, faz Carrefour. Ninho Fases, 800 gramas, leve 4, pague 3. Peixe salgado desfiado, R$21,90. Iogurtes e sorvetes com 30% com o cartão Carrefour. Itaipava, 473 ml, R$2,29. Colchão de casal inflável Carrefour, R$39,90. Moto G4 Play com TV, R$849. Faz na sua, faz Carrefour. Beba com moderação. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho o que eu vou estudar? Então é claro que eu aprovo. Minha vocação? Sim, eu aprovo. Eu quero. Eu aprovo. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Banda larga é assim. Ou você tem paciência para carregar seus filmes e séries, ou tem Vivo Fibra e sua casa pode ser cinema. Banda larga de 50 mega por R$ 89,99. Ligue 10315 e aproveite. Continua aí, Edu. Continua com a lista da Eunice aí. Beijo para a Eunice que está lá assistindo a gente. Afonso Alberto, Léo Gomide. Léo Gomide sempre ligado. Ó, hoje pela manhã, daqui a pouco a gente vai falar. Não falar nada de hoje pela manhã, não, porque agora é para valer. O Cruzeiro confirmou ontem a contratação do Thiago Neves como presente de aniversário do clube. O torcedor aprovou? Claro que aprovou. André Salles foi à rua e o Boy Magia sempre encantando as pessoas. Veja aí. Teve tweet apagado e até anúncio antes da hora. Eu vou matar a qualidade do filme. O atleta é o Thiago Neves. Agora o tão aguardado presente de aniversário foi confirmado. Coube ao próprio Thiago Neves anunciar. Na Nação Azul, agora ninguém vai apagar. Pode retweetar, pode tweetar à vontade. Thiago Neves é do Cruzeiro. Tamo junto? Thiago Neves deve vestir a camisa 96 do Cruzeiro, em referência à idade do clube. Certo mesmo é que o torcedor aprovou o presente. Gostei, vai reforçar bastante o elenco, né? E nós precisamos disso, né? O Gilvan demorou para acertar, mas gostei sim. Gostei, né? Boa contratação, tá chegando aí para somar com a equipe. Acho que vai ser bom aí, vai fazer vários gols pelo time. Mesmo com a contratação de Thiago Neves, o torcedor do Cruzeiro espera mais. O Cruzeiro tem que definir a situação do ataque. Se o Abra fica, se o Marcelo Moreno vier, melhor ainda.
A lateral ainda é uma carência, né? Lateral direito, né? Pelo amor de Deus, porque com o Ezequiel e com o Mike a gente não sabe que quando joga, machuca. O Mike é uma incógnita ainda, não sabe como é que vai ser a recuperação dele. Se ele voltar, nós estamos bem. Ó, e essa questão do Mike aí que foi discutida, o Cruzeiro, a diretoria aposta, o Mano vai apostar. Ontem a gente falava sobre isso aqui, o Mano vai apostar. Mas o assunto é o Thiago Neves. Thiago, uma quantidade que não tem tamanho. É muito, achei a contratação muito boa e o Cruzeiro muda, né? Ontem até eu estava vendo o Samuel Venâncio lá fazendo umas comparações sobre o começo de temporada 2016 e o começo de 2017. Nossa Senhora, boa tarde, Mara. Boa tarde para todo mundo. Muita diferença, né? E até porque é aquilo que a gente dizia de uma qualificação. E se você for observar mesmo em termos de investimento mesmo que o Cruzeiro fez grande e tudo, foi no Thiago Neves. Ainda o resto foi troca, um acerto ali, um outro que vai para lá, essa questão do Robinho, que ainda vai ser definida para que haja uma tranquilidade até na continuidade do próprio trabalho do Robinho dentro do Cruzeiro e com o Mano Menezes. Então é um começo de temporada completamente diferente, que o torcedor cria uma expectativa, que o torcedor tem uma noção de que o time é diferente para encarar as competições da temporada. E o Mano Menezes, com certeza, tem um papel fundamental nisso, Everton, porque quando a gente fala assim, o jogador tomou a decisão de vir para o Cruzeiro, você acha que era só o Cruzeiro que estava interessado no Thiago Neves? Claro Eu acredito que não. Então, a opção, o Cruzeiro é treinado pelo Mano Menezes. O Mano Menezes quer você. O Mano Menezes tem planos para você. Isso faz toda a diferença. Porque se você olhar, o Cruzeiro não tem uma Libertadores em disputa. Ele vai entrar numa competição nacional disputando a Copa do Brasil, o brasileiro. Ele tem a questão da Sul-Americana, mas é um outro patamar. Então, a presença do Mano Menezes, o trabalho que o Mano Menezes realiza, o trabalho que o Mano Menezes faz, isso também é um chamativo. E o Thiago Neves é um diferencial que o Cruzeiro traz para essa temporada. E outras equipes, com certeza, tinham esse interesse. E o Cruzeiro saiu na frente. Agora, oficial ídolo, Thiago Neves. Olha a cobrança de falta dele na gaveta direita do goleiro. Que golaço! Pois um abraço a todos. Grande contratação, né? Até para bater falta, o Cruzeiro tá precisando muito. Acho que o Cruzeiro, você falou das comparações que o Samuel Venâncio fez aí, independentemente das contratações, o Cruzeiro já tinha uma base melhor do que na virada da temporada anterior, né? Na virada de 2015 para 2016. Por causa das contratações que foram feitas ao longo do ano, né? O Robinho, o Ábila, o Rafael Sobis. O Cruzeiro chega forte, o Cruzeiro chega com um grande técnico, né? Que também é uma diferença com relação à temporada anterior. Acho que a perspectiva é muito boa. O Cruzeiro não vai ter de dividir a atenção com a Libertadores, por exemplo. Talvez, entre os times brasileiros que não estão na Libertadores, o Cruzeiro seja o mais forte. Pode ser uma perspectiva interessante ali para o Campeonato Brasileiro, porque tem times ali no mesmo patamar no Cruzeiro e talvez até com um elenco melhor, o Palmeiras, por exemplo, mas esses times estão na Libertadores. A Libertadores vai ser simultânea, né, digamos, ao Brasileiro praticamente o ano inteiro. Então, pode ser um alento aí dos times que vão se dedicar só ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Cruzeiro tem o melhor elenco. Tem melhor elenco do que o São Paulo, do que o Corinthians, por exemplo, que seriam dois postulantes aí. O Fluminense, o Vasco, enfim, tá bem mais forte do que essa turma aí. Então, ver como é que vai encaixar. Ver como é que vai encaixar, como é que vai unir Arrascaeta e Thiago Neves. Ainda acho que a chance do Arrascaeta ir para o banco é muito grande, pensando com a cabeça do Mano Menezes, né? Entendendo os critérios dele. E, enfim, vamos ver como que vai ser a combinação desse time aí. Sei que Robinho tem que jogar, que Thiago Neves tem que jogar, Henrique vai começar como titular. Alguns titulares absolutos o Cruzeiro tem e vai ter algumas dúvidas aí para terminar de compor essa frente. Ô, Du, a informação que nós obtivemos agora há pouco aqui da redação é de que ele não se apresenta com os demais jogadores já na próxima semana. Na segunda, alguns jogadores já se apresentaram, já estão treinando. Fábio, Judivan já está lá, outros chegam antes. O Cruzeiro, quando os jogadores saíram de férias, o Cruzeiro já deu meio que uma cartilha, falou, segue alguma coisa aqui e tal, para não voltar tão ruim. Só que ele não chega junto e o Cruzeiro não tem previsão da chegada. Não soube falar se é terça, se é quarta, se é quinta, se é se é na outra semana, porque ele viveu lá por 4 anos, então a vida dele está toda montada para aquele lugar. Precisa, evidentemente, se resolver para vir para cá. Mas para um jogador, os treinamentos, a carga de treinos é muito pequena, né? Eles treinam em horários meio malucos e tal. Você acha que haveria necessidade, então, de uma chegada bem mais rápida
para readaptação? Um abraço, Everton. Boa tarde a todos. Não acho. Quem tem Twitter aí, pode ir no Twitter do Thiago Neves, que eu não vou saber agora, mas joga lá na busca. Você vai ver que o cara está trabalhando. A parte física ele tem trabalhado, ele mostrou aí o profissionalismo dele, mesmo estando parado, não estando atuando por outro clube. Ele trabalhou bastante, vem trabalhando bastante a parte física com o personal. Isso adianta? Adianta. Não é o fundamental, mas adianta muito, porque ele já chega a um nível... ele não chega aquele cara com o percentual de gordura alto, fisicamente devendo muito. E não importa se ele vai chegar daqui 5 dias, 10 dias ou 15 dias. O que importa é dar a ele, o Thiago Neves, uma pré-temporada. E o Cruzeiro vai ter tempo para isso, porque tem Campeonato Mineiro agora. Mas a Copa do Brasil, gente, é o Volta Redonda. Se o Cruzeiro, sem o Thiago Neves, não passar do Volta Redonda, é problema. Ele não depende do Thiago Neves para passar ficou menos fácil, né? Acho que continua a obrigação passar. Tudo bem, mas eu achei estranho. Um jogo fora de casa, você leva 1-0. Não é a falta do Thiago Neves que vai fazer com que o Cruzeiro passe mais ou menos sufoco contra a Volta Redonda. Então tem tempo que o Cruzeiro dê ao Thiago Neves tempo para trabalhar, dê a ele uma pré-temporada bem feita. Não só a ele, a Rafael Sobis, que não teve essa pré-temporada, que chegou no meio do ano, o próprio Ramon Ábila, vários jogadores, Dedé, são jogadores que precisam dessa pré-temporada para que continuem bem o ano. Agora, a gente não pode esquecer de uma coisa, fica muito na cabeça os 2 últimos anos ruins do Cruzeiro, a falta de título, a falta de disputa de final, só que o segundo semestre do Cruzeiro, do ano passado, não foi ruim. O Cruzeiro teve a 5ª campanha no Campeonato Brasileiro e foi semifinalista da Copa do Brasil. Claro que em termos de resultados, se não levantar uma taça, se não disputar uma final, não é o que o torcedor espera, mas é muito melhor do que naquele 1 ano e meio que passou. O Cruzeiro chegou entre os 5 no retorno e foi semifinalista de Copa do Brasil. E acertou em contratações. Aquela barca do início de 2016 e algumas contratações de 2015, isso ficou no passado. O Cruzeiro, mas gastou muito, os contratos mal feitos, ok, isso é outra história, outra conversa, outro papo. Nomes. Rafinha, Ábila, Sobis, o próprio Robinho que chegou durante a temporada, são nomes do tamanho do Cruzeiro que acrescentaram muito, mas esses agora que chegam. Caicedo, Thiago Neves, Diogo Barbosa, esse ainda é uma interrogação, mas fez um campeonato muito bom pelo Botafogo. O Cruzeiro se qualificou, concordo com o Cadu, para mim é o melhor elenco entre os times que não estão na Libertadores e tem melhor elenco e melhor time do que alguns que estão. Para mim o Cruzeiro é melhor que o Botafogo, Atlético Paranaense, a própria Chapecoense, e está no mesmo nível dos outros. É uma temporada que dá muito mais esperança ao Cruzeiro. Quando é para criticar, a gente critica. Hoje é momento de elogiar o trabalho da diretoria do Cruzeiro. De alguns meses para cá, o trabalho tem sido bem feito, as contratações foram pontuais, foram bem feitas, mas eu continuo cobrando. Eu ainda espero um lateral direito. Eu não confio no Mike e no Ezequiel. Tem um detalhe. É possível que o Cruzeiro trabalhe até boa parte da temporada sem um diretor de futebol, efetivamente. Né? Embora tenha... O próprio Klaus pode assumir, mas tratando unicamente da questão de contratações. Porque, segundo a própria diretoria do Cruzeiro, 70% das funções de tudo que o Thiago Escuro fazia, 70% foram automaticamente repassadas ao Tinga. Ele vai fazer 70% do que o Thiago... 70%, isso foi dito por um membro da diretoria, 70% do que o Thiago Escuro fazia no Cruzeiro agora é do Tinga. O Tinga só não vai trabalhar efetivamente com contratações. Há possibilidade de ficar... O presidente gostou, né, desse papel do Klaus, foi para lá, fechou negócio, gostou da maneira que desembolou, de trabalhos que já vêm sendo feitos e tal. Então, pode ser que ele assuma para cuidar só disso. Mas o Tinga fica com 70% de tudo que fazia o Thiago Escuro. E o Tinga vai fazer um trabalho bacana, que é esse trabalho da ligação que a gente dizia, né? Entre jogadores, treinador e a diretoria. Porque o Tinga tem esse trânsito normal entre os jogadores, com o próprio Mano Menezes. Ele é muito querido pela diretoria do Cruzeiro. Eu acho que talvez seja esse o papel mais relevante que ele vai prestar. E, obviamente, com a questão de uma experiência maior, ele é um jogador de muitos contatos também. Um jogador que esteve na Europa há muito tempo, um jogador que conhece muita gente. Aos
poucos ele vai ganhando isso também. Agora, quando a gente pensa assim, então 30% do que o Thiago Escuro fazia o quê? Eram contratações. Então, se é essa parte mais que o Tinga vai fazer, porque ele não tem tanta essa experiência da negociação e que se fala que essa é 30%, então o Thiago Escuro só fazia parte das negociações, mas essa parte é fundamental para o clube. Né? Essa busca, o negociar os contratos, aquela coisa, o eu te pago tanto, o seu salário é tanto, isso é fundamental. Eu acho que esse tipo de análise é muito complicado de colocar em número, né? De mensurar, assim, mas talvez o que a pessoa quis passar para o Everton é que as pessoas têm muita imagem que diretor de futebol é só contratação, é só negociação, é só buscar jogador. E, além disso, embora seja a parte mais midiática e que mais chama a atenção do trabalho do diretor, existe ali no dia a dia, né, história de organização do clube, banco de dados, de documentação. Talvez é a isso que ele se refere, né, que essa parte mais do dia a dia, mais burocrática ali, de fazer esse trânsito entre os jogadores e tal, vai ser feita pelo Tinga. E isso, pelo menos em termos quantitativos, talvez tome mais o tempo do diretor de futebol do que necessariamente a contratação. Até porque a contratação chega numa hora do ano que não tem muito mais o que fazer. O cara continua trabalhando e não tem muita mais contratação, muita movimentação no mercado para ser feito. O cara está mais ali arrumando a casa, né? Então, talvez nesse sentido que ele queira colocar. O Tinga vai absorver essas funções do dia a dia, que tomam mais tempo do Thiago Escuro, e a parte de negociação ele também pode participar, mas aí talvez o Klaus, talvez outras pessoas do clube sejam mais efetivas nessa coisa de contratar jogador mesmo. Acho que eu vou ser um pouco mais rasgado nessa. Então, peraí. O fato de ser rasgado, no bom sentido, claro, quer dizer que você reprova a... Não. O que eu estou entendendo disso tudo é que o Thiago Escuro não tinha competência para fazer tudo o que foi lhe dado. Né? Todas as competências que o Cruzeiro passou para ele. Ele não tinha tamanho para isso. Fazer essa leitura só pelo que o Everton falou. Mas deixa eu acabar. Ele não é só o tamanho na altura, não, que ele era baixinho. Eu acho que ele não tinha tamanho para isso. Aí o Cruzeiro dividiu. Pega um gerente, foi atrás de um diretor, não conseguiu, vai confiar no Klaus, ele vai ser diretor, trabalha ali 30% e a gerência para o Tinga. Sabe por quê? Tá cheio de clube aí que não tem gerente de futebol. A maioria. O Atlético é um que o Maluf faz tudo. O Alexandre Matos é um que tem tamanho para fazer isso tudo. Eu acho que o Cruzeiro não viu isso no Thiago Escuro. Realmente ele não tem competência para tal. Foi embora, vamos chamar o Tinga, vamos dividir as coisas. O Tinga é muito bom nisso, vai ficar nisso. O Klaus saiu muito bem nisso, fica nisso com 2. Não achou ninguém do tamanho para fazer tudo, pegou 2 competentes, está lá. Enquanto outros clubes tem um que é muito bom e faz tudo. Acho que é isso, eu entendi dessa forma. O que acontece é que é o seguinte, ontem o Palmeiras demitiu 3 médicos. 3? 3 médicos. Ele tinha quantos? Eram 6? Não, os 3 principais médicos do Palmeiras foram demitidos ontem. Aí, o que vem na sua cabeça? Todas as críticas feitas durante o ano todo com o departamento médico tem relação, parece que passaram um recibo. Aí, daqui a pouco, o Thiago Escuro sai. Mas enquanto o Thiago Escuro esteve no Cruzeiro, em algum período do ano, com exceção de quando confirmou o Ábila e o Sobis, em um outro período do ano, falou-se alguma coisa sobre um bom trabalho desenvolvido, a não ser o trabalho feito lá dentro? Ao contrário. Pois é. É isso que eu estou entendendo. Pois Ele não teve competência para exercer as funções dele. Né? O Cruzeiro pegou 2 agora. E nós recebemos uma informação, de gente muito séria, inclusive, de que não tinha isso que sobra no Tinga, que é o esquema ali de bater papo, de levar as coisas do jogador, do relacionamento de jogador com diretoria. Né? Ele não fazia bem essa ponte. Então, aí ele sai do Cruzeiro. Inclusive, lá no início de dezembro, até o Popó estava me cobrando isso aqui agora antes do ar, quando o Popó me disse aqui na recepção, na produção, início de dezembro, dia 7, eu acho, de dezembro, falou, pode ir para cima do Thiago Escuro, que o Thiago Neves está vindo. Aí, perguntei ao Thiago Escuro, mostramos aqui a mensagem, o Thiago Escuro dizendo, aliás, ele não confirmou, mas ele se mostrou assustado com a pergunta. Então, podemos dizer que a condição de parte da negociação foi feita pelo Thiago Escuro? Sim, podemos dizer. Mas o Cruzeiro começa um 2017 muito diferente do ano passado.
com jogadores de mais qualidade. Aliás, o Caicedo também, né? Sim, também, ele também foi com ele. O Caicedo também, né? Que foi ainda com o Thiago Escuro ainda estava. A questão do Hudson, eu sinceramente não sei. Se estiver cometendo algum tipo de injustiça, desculpa. Não sei se ele conduziu, né? Do Robinho também, inicialmente, as primeiras conversas foram com ele. Com ele porque também. Foi divulgado isso. Só que o que a gente tem que avaliar Você tem que aprender, né? Depois o que a gente tem que avaliar ano passado, nesse período de transição, o Cruzeiro não tinha um treinador do gabarito do Mano. E olha a importância, porque o que eu ouvi hoje de uma pessoa do Cruzeiro, o Mano disse, não quero 6, 7, 8, me traz 3, mas 3 bom. Tá aí. Caicedo, boa contratação? Boa. Claro. Hudson, boa contratação? Boa. Thiago Neves, indiscutível. Até esse negócio do Thiago Neves é curioso. Ontem eu tive a curiosidade, se é curioso, eu tive a curiosidade de entrar e ver alguns comentários sobre o Thiago Neves, de gente que elogiava lá atrás e que agora está dizendo, não é tanto assim. É sim. É sim, gente. É sim, joga muito. Mas isso está acontecendo com companheiros nossos lá em São Paulo, né? Porque ele não foi para lá, né? Que detonavam Donizete e Felipe Melo. Detonavam. O Felipe Melo era a desgraça do mundo. O Donizete também, mas o Felipe Melo é uma coisa mais escancarada, porque foi seleção, etc. Agora são sumidades. Foi a questão do Thiago Neves. Thiago Neves, quando saiu do Fluminense, mas já deu o que tinha que dar e tal. Aí depois batia. Aí não, mas quando estava lá jogava demais. Depois saiu, não joga mais nada. E agora que está no Cruzeiro, que não joga mesmo? Joga sim. Baita de uma contratação. Twitter, @os donos da bola MG, você participa e interage conosco que a gente leu sua mensagem aqui ao vivo, como a do Sérgio Antônio, que está dizendo aqui, ó. Alguma chance do Cruzeiro trazer o Maicon para a lateral direita? Está até hoje sem clube. Gente, vamos olhar para frente. Eu também acho que está na hora de dar uma girada na catraca. Vamos olhar para frente. Você Alguém acha, mais Igor? novo, né? Eu também não... Sei lá, já passou mais de um ano do que aquela outra vez que ele foi falado, e esse ano dele não foi bom. E ele não acho que é o caminho. Né? Eu acho que... não sei se é o caso, não. Acho que o melhor nome de todos que foram ventilados é o do William, né? O do esporte lá, gente, o Xavier, o Sérgio, Samuel Xavier. Acho que seria uma boa, mas foi para o Palmeiras, né? Mas acho que o Cruzeiro poderia ter pensado lá atrás. O Cruzeiro precisa mais de um lateral direito que o Palmeiras. Agora. Poderia ter pensado lá atrás e buscado. Agora, tirando o Samuel Xavier e o próprio William, eu não vejo ninguém assim muito óbvio no mercado, não, sabe? Porque tem pouco. Gilmara, vamos fazer um desafio começando por você e a gente vai moldando. Com todos os jogadores, como diria o antigo locutor, na ponta dos cascos, como é que a gente escalaria esse Cruzeiro já para o início do próximo mês agora? Em relação ao que se tem à disposição. Não, vamos imaginar que o Dedé vai chegar e vai treinar e vai estar bem, o Mike vai treinar e vai estar bem. Como é que dá para armar esse time? Em relação ao time que terminou o ano, né, das situações que a gente tem de quem veio... São duas coisas difíceis, né? É complicado. Mas, Mike por exemplo, e Dedé bem, assim... Considerando. Vamos considerar que eles estejam em condições, com todo o grupo que você tem aí à disposição, o que alteraria em relação ao time que terminou? A Arrascaeta vai para o banco, entra o Thiago Neves, para mim essa é uma definição. Na lateral direita eu teria muitas dificuldades, acho que falta mesmo um jogador, mesmo que haja essa intenção do Mike ali, acho que é um teste, mas não sei se o Cruzeiro pode esperar para fazer esse teste numa posição que é tão complicada e que no tipo de jogo que o Cruzeiro faz é preciso você ter uma composição maior ali. Então eu tiraria o Arrascaeta, colocaria o Thiago Neves. Para mim o homem de frente, se ficar do jeito que está, é o Ábila. Dentro das minhas... Não é a minha preferência do treinador, mas você tendo um armador, para mim, o Ábila, essa bola chega de forma diferente para ele, então eu acho que é para ali. Para mim, os dois volantes, com o que tem aí, eu colocaria o Henrique e o Hudson mesmo. Para mim, eu acho que ele tem que ter essa chance ali. E a zaga, se o Dedé tiver em condições, para mim, ele é titular, Dedé e Manuel. Então, vamos lá. Eduardo Pontes, quando você era repórter... que em alguns jogos eu narrava e você fazia ponta, na velocidade do repórter, escala o Cruzeiro para mim. Eu escalaria diferente da Dimara. Nessa velocidade, você está demitido. É porque ele foi falar que ele ia aqui eu sou comentarista, eu não sou repórter. Eu escalaria diferente da Dimara, eu tentaria moldar o Cruzeiro de acordo com as características dos jogadores que eu tenho. O Fábio ou o Rafael no gol, e aí tanto faz, Mike na direita, o Dedé e o Caicedo,
a lateral esquerda com o Diogo, e aí eu colocaria 3 volantes. O Henrique bem próximo dos 2 zagueiros, buscando essa bola lá no meio dos 2. Hudson de um lado, Robinho do outro, 2 meias, Arrascaeta, Thiago Neves e Rafael Sobis na frente. Arrascaeta, Thiago Neves com o Rafael... É diferente, e ele vai colocar o Henrique para ir mais um pouco para frente. Tá parecido com o do Panzi, mas com uma diferença, né? Deixando claro que o critério inicial é esse que você passou, né? Todo mundo dá conta dos cascos. Então, Fábio, Mike, Caicedo, Dedé, Diogo Barbosa. Henrique, Romero, Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta e Rafael Sobis de centroavante lá na frente. A diferença minha pro Panzi, a minha diferença para o Panzi é só Romero no lugar do Hudson. Só que nessa minha escalação, uma ressalva. Colocando o Arrascaeta junto com o Thiago Neves inicialmente, mas já naquela de teste, assim, meu filho, um dos dois vai ter que marcar. Aí coloca o Alisson, por exemplo, que também é um jogador de frente, que pode fazer o lado esquerdo, você centraliza o Thiago Neves e coloca o Alisson fazendo o lado esquerdo, mas você tem mais certeza que o Alisson volta para marcar. Essa iniciativa de colocar o Arrascaeta e o Thiago Neves juntos é para tentar deixar o time mais qualificado, mas desde que um dos dois volte para marcar. E aí, tem que ser. Aí fazendo um teste com esses dois assim. Aí se não der, sai o Arrascaeta e coloca alguém que marca. Se tira o Arrascaeta, eu volto pro 4-2-3-1. Então, 2 volantes, Robinho na direita. O Henrique não vai tão para frente. O Thiago Neves centralizado. É que agora o Mano ganha muitas opções. E o Rafael Sobis na frente. Ganha muitas opções no banco. E aquilo que a gente falou aqui, que não é novidade para ninguém, todo mundo sabe, até minha filha de 13 anos sabe. Você contrata com qualidade, você reforça seu banco. Pessoal, deixa eu dar um pulo aqui, do outro lado da lagoa, como também diriam os antigos locutores, porque os trabalhos no Atlético começaram, os jogadores que não foram, aliás, começaram não, vão começar, né? Tá. E os jogadores que não foram para a Florida Cup se apresentam juntamente com o Roger, no final de semana, né, para o torneio internacional, que o Galo participa, foram um mesclado de jogadores juniores, outros jogadores que subiram, uns outros que podem ser considerados como boas moedas de troca, né? Carlos, Lucas Cândido, Patrick, Heron, esses aí viajam. Você acha que tem alguma relação? Carlos, Lucas Cândido, Patrick e Heron. Vocês acham que tem alguma relação desses 4 estarem na lista da Florida Cup? Porque o Atlético tem interesse em colocá-los em trocas, usá-los como moedas de trocas, ou não? Por que esses caras não ficariam aqui treinando com o Roger? Para mim é um indicativo que eles não fazem parte dos planos do Roger. Mas o Carlos... Eu não acho isso, não. Eu também não acho, não. Até por causa do Lucas Cândido em relação aos volantes. Gente, o Lucas... inicialmente... O Atlético vai contratar volante. Vai contratar, mas inicialmente não contratou ainda. E está numa dificuldade danada. Se ele não contratar uns 3 volantes aí, o Lucas Cândido... Eu acho que não fazem parte dos planos e concordo que não façam parte dos planos. É difícil de acreditar que o Roger chega... E é óbvio que o Roger ajudou a preparar essa lista. E aí você olha, os jogadores que vão ficar aqui se preparando com o Roger, você não vê o Carlos, não vê o Lucas Cândido, não vê o Patrick, não vê o Heron. Por quê? A dúvida é cruel. Vocês estão citando, talvez, né, principalmente os 3 primeiros, né, o Carlos, Lucas Cândido e o Patrick. O Heron nem tanto. Os mais famosos, assim, que estão indo para a Florida Cup, né? Porque está indo muito desconhecido, muito jogador jovem e tal. Eu até acho que na Florida Cup está indo assim, um grupo de 90% de jogadores que não vão ser utilizados. Né? Mas eu acho que existem exceções, principalmente o Carlos e o Lucas Cândido. Eu acho que esses dois estão lá para ganhar um pouquinho mais de cancha, para o time não ir desmanchado demais, para ter um ou outro um pouco mais qualificado, assim, para não ir assim, né, a turma do terreiro completo. Assim, mas eu acho que esses dois... em meio ao grupo da Florida Cup, que é realmente de coadjuvantes totais, esses dois, pelo menos parte do grupo, não que vão ser protagonistas no grupo completo, mas que vão ser reservas utilizados ali, caras que podem ser considerados. E no caso do Carlos, principalmente se o Prato sair, para ser um dos reservas imediatos ali do Fred. Rafael Moura. Não, também, mas aí eu acho que brigaria, assim. Eu consigo olhar para essa lista, e desses 3 nomes aí, Carlos, Lucas Cândido e Patrick, eu consigo olhar para essa lista e ver que enxergar que eles realmente não vão fazer parte do elenco. Eu acho que não devem fazer. Acho que serão colocados na janela, acho que vão entrar em negociações.
falou-se aqui, nós falamos aqui, não sei se foi no início dessa semana, que o Patrick poderia entrar num negócio do Atlético, o Richelli, mas aí o negócio difícil, o presidente teria dito para alguém, que eu não sei quem foi, desculpa não dar os créditos, que é difícil demais negociar com o esporte, Atlético Paranaense e América e tal. Bom, é o que a gente fica sabendo. Agora, o Lucas Cândido, ele já teve várias oportunidades com bons times que o Atlético montou, de 12 para cá, times campeões, e também não firmou. Óbvio que eu consigo, obviamente eu consigo enxergar a questão das contusões ao longo desses anos. É óbvio, não estou sendo nem injusto com ele aqui, não. E a questão do Carlos, eu acho que se aplica um pouco disso também. Teve muitas oportunidades, propostas chegaram, e daqui a pouco ele teve uma onda de contusões, um negócio absurdo. Mas o caso do Carlos, tem no caso do Lucas Cândido, acho que o principal argumento de defesa, né, digamos assim, para ele não ter se firmado até agora, são as contusões. E no caso do Carlos, isso do Lucas Cândido, no caso do Carlos, além das contusões, o cara não joga na dele, né? O cara só joga de auxiliar de lateral, o cara é centroavante. Pô. E o próprio. Só que aí, ao mesmo tempo, centroavante, o Atlético tem centroavante muito melhores, então não tinha espaço para ele. Então, é uma sinuca de bico, assim. Quando eu falo que não que eu acho que não devam ser aproveitados, eu não estou dizendo que eles são péssimos, não. Eu acho que até deveria emprestar. Eu acho que o Lucas Cândido pode render alguma coisa, mas deve ser emprestado. Cara, mas você está falando que o Atlético vai contratar volante, eu concordo, também acho. O Atlético vai contratar volante, o Lucas Cândido vai ser titular. Concordo com isso plenamente. Mas antes de emprestar, é bom ter certeza, né? Cadu, é bom contratar, porque daqui a pouco vai ser eu estou partindo do princípio que o Atlético não vai estrear na Libertadores em março com o Lucas Cândido de volante. Nada contra, mas eu acho que não é do tamanho de um Atlético na Libertadores, que quer buscar o bicampeonato. Então, eu queria muito ver o Lucas Cândido jogando em outro time, com a temporada inteira jogando. E a mesma coisa o Carlos, porque aqui, se eles continuarem aqui, eles vão continuar tendo 12 jogos na temporada, 10 jogos na temporada. Mas você precisa de jogador assim, né? Você precisa de jogador que joga em mas não são esses dois, não são esses dois. Eles estão temporadas demais jogando só 10, 15 jogos, eles precisam jogar mais. Olha aqui, o Lucas Cândido, de novo, eu concordo, não é para estrear com ele de titular. Só que assim, pro Atlético poder se dar ao luxo de negociar o Lucas Cândido, o Atlético tá assim, tão sem volante, que precisa trazer 2 ou 3. Ele tem que porque mesmo para ser um reserva assim, esse cara não está podendo ser descartado. Eu olho para o Patrick e vejo ainda o Patrick melhor que o Carlos César na lateral direita, muito embora muita gente diga, o Carlos César marca melhor, mas eu acho o Patrick melhor. Só que quem tem mais mercado? Nas mãos de um treinador, quem tem mais mercado? Como é o Roger, é isso que eu ia te dizer agora, nas mãos de um treinador como o Roger, o Patrick poderia render mais. Mas, se você tiver que colocar na vitrine para fazer bons negócios, acho que os 3 jogadores, Carlos, Lucas Cândido e Patrick, são boas moedas de troca. O Carlos é um jogador que os treinadores adoram, talvez seja até por esse negócio de se desdobrar, ajudar demais, ser muito voluntarioso. Também. O Lucas Cândido é o tal volante canhoto, tem treinador que ovula, cara. Ama. Com volante canhoto. Os caras ovulam. Ai, nossa, um volante canhoto. Nossa! E o Patrick é um cara que, para alguns, ele é o Coringa, para outros, ele é um bom lateral, eu considero um bom lateral. Então, são 3 boas moedas de troca. Então, eu também acho que eles estão sendo colocados, vão disputar a Florida Cup, de repente se dão bem por lá, aparecem no meio de outros que são mais jovens, etc. Então, e aí o Atlético coloca em negócio. Pouca gente vai ver esse negócio de Florida Cup. Mas a Band vai televisionar, então o Brasil vai assistir. Muita gente vai ver, todo mundo vai ver. A Band vai televisionar a Florida Cup. Você vai assistir os jogos. Mas não teve uma não tem nada para assistir. Eu vou assistir Florida Cup. É claro. E onde você vai assistir? Não está passando nada. E onde você vai assistir? Vai ficar passando o jogo repetido. Eu vou assistir a Florida Cup. Mas tem uma coisa, gente, o Rosa já teve uma pré-lista, uma pré-avaliação, é óbvio, mas ele ainda não teve pessoalmente com ele. Vai chegar no sábado. Ele ainda não tem, ele não viu. E muitas coisas mudam quando você está muito próximo. Uma coisa é você ter do auxiliar, do cara que estava, do outro que falou, do não sei o quê, e de gente que diz para ele, olha, esse aqui é mais fácil de colocar em negociação, eu vou utilizar para negociação. Já tem uma pré-história em relação a todo esse grupo do Atlético, o que pode acontecer. E o Roger sabe perfeitamente disso. Agora, muita coisa pode mudar quando ele chegar e acompanhar mais de perto, quando ele tiver uma noção do que é. E a gente está falando de Lucas Cândido, de Carlos, que
sempre fora da posição, do Lucas Cândido com as contusões, mas que tinha o potencial que tinha, da dificuldade de contratar volante. Então são coisas que ainda vão ser ajustadas no Atlético. A história do Lucas Prato, se sai ou se fica. Ou seja, são coisas que ele ainda vai ter que trabalhar. E ele só vai saber a hora que ele estiver aqui. Então muita coisa do que a gente prevê ou acha que pode acontecer ainda pode mudar. Hoje o nosso colega Fernando Camargo, que inclusive foi quem entrou ao vivo com a gente, falou o negócio do Matos no Atlético, depois negaram, tem uma resenha aqui que o Matos confirmou, mas essa é outra história. Ele falou de uma possível negociação, isso aí entrou nas redes sociais um tempo atrás aí e tal, mas ele falou com alguém ligado ao Ganso, que confidenciou a ele o seguinte, pode pintar uma negociação, Sevilha Atlético, o Prato vai, Sevilha manda um pouco de dinheiro, manda o Ganso também, não sei o que tem. Aí a turma falou lá na Bradesco Esportes, falou na Band News conosco mais cedo, tem gente que não acredita, estou aqui, o Léo Gomes está dizendo, acho difícil, porque o Sevilha está encaminhando a contratação de um montenegrino, acho que é Jovetic, é o nome do cidadão e tal. O Gomes está dizendo que acha difícil, mas eu vi muita gente, hoje a imprensa espanhola está deitando falação para cima do Ganso. Mesma coisa que era dita aqui. Não marca, fica lá no meio de campo olhando a vida passar, e diz que não é jogador para o futebol espanhol, que tem que jogar em praças com menos qualidade e tal. Como se lá tivesse só time qualificado. Não é jogador para o futebol atual, Agora, não, mas aí que entra uma polêmica. Eu queria perguntar a vocês. Nas mãos do Roger, o Douglas jogou. Eu estou fazendo uma pergunta. Calma, você está nervoso, rasgadinho. Calma. Nas mãos do Roger, o Douglas jogou. Nas mãos do Roger, o Ganso não joga? O Roger é treinador, ele não é Ele não está jogando na mão nem do Sampaoli. Ele é mágico. Ele é treinado pelo Sampaoli, ele não está jogando. Os outros treinadores ele não jogou. Você falou que o Patrick pode jogar na mão do Roger. Que não sei, o Roger não é mágico, não. Ele não vai fazer o Patrick jogar, ele não vai transformar Eduardo, ele fez o Marcelo Oliveira jogar, lá no Grêmio. Não, Everton. Que era muito abaixo de todos esses citados por você. Não. Ganso, não dá. Ganso não dá. É o jogador que não é preguiçoso, não marca, é lento demais, tem uma técnica incrível, isso ninguém discute, mas cheio de lampejo. Entre ele e Casares, o Atlético tem um Casares aqui que é muito parecido. Mas o Douglas também preterido no Corinthians foi jogar no Grêmio, nas mãos do... Eu acho o Douglas mesma muito coisa, mais jogador passeia em campo, fica só olhando, mas quando pega na bola resolve. Mas o Ganso não resolve. Não resolve? Não resolve. Nunca resolveu. Foi parar lá... Ele resolveu quando ele tinha Neymar e Robinho do lado dele. Foi parar lá no Sevilha, então, por quê? O Alexandre Silva, que é um companheiro nosso, escreveu um negócio que eu achei fantástico. O Ganso surgiu para o futebol ao lado de Neymar e Robinho. O Renan Oliveira, que é um ganso sem grife, surgiu ao lado do Tigrão aqui no Atlético, de um outro que eu não lembro. Então, gente, menos com o Ganso. Menos. O Ganso tem 228 anos que está no futebol. Você vê aí o Robinho explodiu, o Neymar explodiu, o fulano explodiu. E o Ganso até hoje é só o Ganso. Então, menos, não dá. Ele não joga com São Paulo, com o Muricy, ele não joga com ninguém. Mas um dia ele vai estourar. Só para completar a informação do Léo Gomes, até a respeito do Prato, que eu acho que interessa mais ao Atlético, o torcedor do Galo, assim, do que o Ganso, tem esse papo mesmo do Jovetic no Sevilha. E ele não está jogando muito na Inter, ele é jogador da Inter de Milão e quem joga na Inter é o Icardi, que é o centroavante. Então está meio escanteado lá na Inter, então realmente tem uma probabilidade grande dele ir para o Sevilha. E eu acho que isso tem muito a ver para diminuir a chance do Prato no Sevilha. O Sevilha não vai contratar dois centroavantes na janela do meio do ano, que até menos quente, assim, né? Então, para eles lá é do meio do campeonato essa janela, não é a principal, né? No futebol europeu. Então, tendo essa possibilidade do Jovetic, faz sentido, porque na Inter ele não está jogando, assim, entra tal, mas não é titular, acho que pode ir mesmo. E com o Ganso, eu tendo a concordar aí com o Pan, sabe? É um jogador que eu gosto, assim, então, mas não dá uma preguiça, ele é preguiçoso, ele passa preguiça pra gente, ele é pouco competitivo. E quando essa coisa do treinador fazer jogar, eu acho que existe sim, muitos casos podem ser citados, mas alguns não acontecem. E não é, assim, demérito do treinador, não. É porque realmente não tem jeito, sabe? Não é porque tem um limite que o cara não consegue mais. É porque não tem solução. Tem jogador que é sem solução. O Ganso, a eterna discussão a respeito do Ganso
é até sobre qual a posição ideal para ele. Até hoje. Nem a posição ideal para ele achar. Porque hoje. como armador, aí tinha aquela coisa, como armador ele é pouco efetivo, ele não entra na área, ele não é muito agudo. Aí o Muricy tinha aquela coisa, você tem que entrar mais na área, você tem que entrar mais na área. Ele né, ameaçou fazer isso um pouquinho, mas não o suficiente para convencer. Aí ele foi lá para fora, todo mundo, não. O Ganso na mão do Sampaoli vai virar tipo um Tony Kroos, assim. Um cara que era meia, aí passa a ser volante, aprende a marcar um pouco, mas para organizar o jogo de trás, naquela cadência, no passe, não deu certo. Né? Ele entrou, jogou algumas vezes assim, não deu certo. Eu não sei. E outra coisa, o Atlético do meio para frente já tem muita gente boa e que não marca. Então você vai trazer mais um cara que você não sabe se vai ser tão bom assim e que não marca. Como que você vai encaixar ele com todo mundo? Eu não sei não. Mas digamos que seja o Douglas, então, o cara ser contratado. Aí é diferente. Mas diferente por quê? Pelo que ele o Douglas jogou. tem um charme, né? Tem uma coisa ali. Barriga. Talvez. O Atlético precisa focar em volante. Deixa o camisa 10 para depois. Já Até tem. Volante. Pra que vai gastar dinheiro com isso? Não, tudo bem. Eu tô dizendo. Trazer um armador é ótimo. Eu tô trabalhando olha como é que isso mexeu com como é que fala? Quem você prefere, o Douglas ou o Ganso? Douglas. Eu prefiro o Ganso. Você prefere o Ganso? Prefiro o Douglas. Por quê? Prefiro o Ganso. Acho o Ganso mais jogador. Tecnicamente, o Ganso tem uma virtude que eu acho muito legal. Tá vendo? Tá vendo que a minha opinião mexeu com o seu sistema sensorial? Não, mas só para não ficar só... O Ganso, o defeito, ele é pouco competitivo, né? O principal defeito dele, pouco competitivo. Porque não é uma questão só de marcar, porque mesmo com a bola, ele é pouco ligado, ele é pouco elétrico, é pouca competitividade mesmo. Nos dois momentos, né? No momento defensivo e no momento ofensivo. Beleza. Principal qualidade, que aí eu vejo e às vezes dá uma quedinha, assim. Ele é muito inteligente, cara. Ele tem uma coisa assim de, tipo o Guilherme do Atlético, que jogava no Atlético, de ter olho nas costas, assim, de ter... Vamos lá pro Twitter aqui, então, @os donos da bola MG, você participa, a gente lê aqui ao vivo, Diogo Vieira. Exatamente. Vieira, o Ganso, Robinho, Fred, ficaria um time tartaruga e sem marcação, e ainda fraco acrescenta demais. o Casares aí nesse time. Roger ia ficar doido. E o Prato, né? É difícil que ele nem tá ali, que ele, talvez ele esteja considerando que vai acabar saindo. Eu nem tô... fato é que a gente tentou contato no Atlético para ver se procedia a informação, só que ninguém atende. Eles não atendem nós aqui, mas lá em São Paulo fala com todo mundo, lá no Rio fala com todo mundo, aqui não fala nem a pau. Você liga, o cara não atende, não responde mensagem, não responde. Tem obrigação também, não. Vamos tocando nossa vidinha aqui. Mas é que daí fala, mas vocês precisam ouvir os dois lados. Ou então atende a porra do telefone. Senão, como é que vai fazer? Não vão conseguir falar nunca para saber se é verdade ou não. Aí depois os caras, não, que absurdo que vocês estão falando. Então atende o cacete do telefone. Vamos no Twitter aqui. Jarbas Campos Júnior. Ganso é um Renan. O Renan Oliveira com o grifo é o que mais ou menos. Essa é a frase diante do que o Eduardo destacou aqui, que é a frase do filósofo Alexandre Espartaco Silva. Há muito tempo atrás, eu escrevi uma coluna... Espartacus Alexandre Silva. Há alguns anos, anos mesmo, muito tempo, que o último parágrafo era falando que eu achava que o Ganso não ia engrenar muito na carreira, que cara, eu fiquei morrendo de medo de errar. Sabe quando você passa anos assim... Quantos anos o Ganso tem, Edu? Procura aí, Edu. Só que, por enquanto, eu acertei. Ele não passa aquela... É um desperdício. Não, mas a expectativa inicial a opinião da mãe, que sempre acha... Olha a mãe tem um olhar... mas tem um olhar diferente. O Ganso vira. Não. Você acha que não? Não. Acho Quantos que anos ele tem, Edu? Ninguém vai fazer. Ele tem... o Neymar tem 24 anos. Ele é um pouco mais velho que o Neymar. Ele tem tipo 25. 27. Assim. Só? 27. Não, 27 anos. Se o cara não estourou até 27. Não, ele teoricamente... mais, faz 28 esse ano. E é novo, né, em relação ao que a gente já viu ele passar. O que é muito provável, né? Porque eu não sei que ele tira a cena dos 5 primeiros dias do ano. 30 anos. 27. Não, ainda dá tempo. Faz aniversário de criança, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu me lembro bem. Veja só como o futebol Eu achava que ele... Como é que chama aquele meia do Guarani de Divinópolis que jogou no... Não. O mais recente que jogou... que você queria trazer? Não. Rafael, não sei o quê. Não. Jogou o campeonato. Michel Cury. Michel prefeito. Gente, vocês não entendem. Vocês estão acostumados a ficar no videogame aqui. A gente que é do interior, eu, Manula, Alexandre Silva. Aí vai lá ver a segunda divisão. Eu fui mais, né? Morando aqui fica mais difícil.
Michel Cury é um deus da bola. Vocês não sabem. É isso que eu tô falando. Agamenon, Michel Cury, Guiba, Marquinhos da Divinópolis, Agamenon é o homem que mais Piolho. jogou no Campeonato Deuses Mineiro. da bola. Deus. Como é que chama aquele lá da URT? Ditinho. Ditinho é um monstro. Ditinho e Agamenon. Tinha um cara em Divinópolis que jogou lá no Montes Claros, chamava Fute. Mas como o Fute Esse era eu não bom. lembro. Eu lembro, porque eu era criança, mas eu lembro. Olha aqui, eu vou para um rápido intervalo, vou fazer uns contatos aqui, que agora já pintaram com outro nome aqui. Stefano Marquezine falou, vai para cima aí que o Cruzeiro estaria interessado no Nilmar. Que Nilmar? Mas Nilmar? Mais um? Ah, vamos lá, vamos buscar. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR, da Reforma à Construção, Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Atenção Montes Claros, saia do aluguel em 2017. A Via Sul Engenharia acaba de lançar o Ideale Premium, ideal para se chamar de lar, com descontos de até R$22 mil dentro do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Prolongamento do Todos os Santos. Segurança, qualidade e lazer com piscina, negociação flexível e parcelas menores que o aluguel. Conheça o apartamento decorado, Avenida Culamangabeira 783, Santo Expedito. Ligue agora, 3216-9292. As 15 mil moedas. Me dei bem. Quem se deu bem mesmo foi a Carol ali. Agora ela tem 15 mil filmes e séries grátis a mais pra ver quando quiser no Now. É a novidade da Claro HD TV. E ainda tem uma baita programação em HD. Isso aí vale ouro. Isso aqui é falso, hein, capitão? Claro HD TV com Now. Agora com 15 mil conteúdos a mais grátis. Claro, vem ser gigante. Muito bem, ninguém atende. O povo não quer falar. Ô, Du, agora o torcedor do Atlético está querendo saber, você, ídolo de Edmar Oliveira, pedindo para vocês escalarem um Atlético de 2017. Ah, tem um buraco no meio. Não dá. Não, mas tudo bem. Mas Rafael com Carioca, que tem, buraco. Com que tem, Rafael Carioca, e todo mundo Quando bem ele não marca, fisicamente. são 2 buracos. E aí? Todo mundo bem fisicamente? É Vitor, Marcos Rocha, Gabriel... E aí? Leonardo Silva, porque eu preciso ver ainda o Felipe Santana como é que tá. Fábio Santos, Rafael Carioca, buraco. Não. Buraco tem que ser ocupado. O Lucas Ué, mas Cândido, não então. tem, só tem o Lucas Cândido. Gente, mas então por isso que a Lucas gente Cândido, falou que o então Lucas Cândido podia sair. É o escalo que eu quero. Tudo bem, Carioca, tudo buraco, bem, rasgadinho. Rafael Carioca, buraco, o Robinho, Luan, Casares e Lucas Prato. Ué, estranho. Mas vamos lá. Não tinha jeito de jogar com Casares e... Mudou de opinião. Comeu peru no Réveillon e já mudou de opinião. Sabe o Roger consegue. É um garoto volúvel. Vamos lá, ídolo. Eu tô na dúvida na zaga ali. Vitor, Marcos Rocha, Gabriel. Tô na dúvida entre o Léo Silva e o Felipe Santana, porque tem que ver o Felipe Santana jogar. Mas se fosse o melhor, ele da época do Jürgen Klopp lá, fazendo gol em Champions League. Que o tempo não para. Felipe Santana, Fábio Santos, Rafael Carioca, buraco, / Lucas Cândido, né? Assim, a gente espera que chegue alguém, mas Luan, Robinho, Prato e Fred. Dimara, tem que ser rápida, Dimara. O Lucas Cândido no lugar do buraco, Léo Silva na zaga em relação ao deles. Eu também vou de Fred e Lucas Prato na frente. Fred e Lucas Prato? Com Rosa, sim. Michael Sol não foi, não entrou no time de ninguém. Casares. Mas vamos lá. O ano começando, segunda-feira a gente volta. Bom final de semana. E Florida Cup é na Band. Tchau, pessoal.